capítulo 12. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 26. Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 até o verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Amém. Desculpa aí, finalzinho do verso. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz nessa noite. Que a tua voz se faça ouvir e que o nosso coração esteja pronto para ouvir a tua voz e a nossa pergunta seja como a pergunta daqueles gregos naquele momento. Quando eles dizem: queremos ver Jesus. Que essa seja a motivação do nosso coração. Ó Senhor, que seja esse o anseio do teu povo, te ver e te contemplar. Revela-te ao teu povo, torna-te conhecido daqueles que são teus. Salva os que estão perdidos, para a glória do teu nome tão somente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A narrativa de João, na última sessão que nós expusemos, nós pregamos sobre esse texto, ele termina no verso 19 com uma afirmação bem interessante. Ele diz assim: por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. E no 19, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ele encerra essa sessão e logo em seguida, o texto informa que os gregos vão após Jesus Cristo. E Jesus veio para os seus e para os judeus. Essa é a lógica da revelação bíblica. Mas de repente, João revela que os próprios gregos desejavam conhecer a Cristo. Ele diz no verso anterior: eis aí vai o mundo após ele. E chega exatamente nesse momento na narrativa, irmãos, em que João descreve que os gregos se aproximam dele. Veja o verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, e essa é uma informação interessante, eles subiram para adorar. Então, provavelmente, esses gregos, obviamente, eles são aqueles que creram na fé judaica, e que provavelmente se converteram à religião judaica e praticavam algumas coisas associadas à religião judaica daquela época. Mas certamente não todas as coisas, porque eles não podiam
por exemplo, não é, achegar-se da maneira como os judeus se achegavam ao santuário. Só que eles sobem para adorar. Eles vão ali para adorar. E entenda que o narrador descreve, João descreve, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E dos que foram para adorar, dentre os que foram para adorar, ali estava o que ele chama de alguns gregos, que provavelmente chegaram ali com o intuito, como descrito no texto, de conhecer ao Senhor. Eles creram e a sua fé nas verdades judaicas, no conhecimento judaico, e aquilo que eles ouviram falar de Cristo, e do que eles provavelmente viram, fizeram com que eles fossem até aquele lugar onde Cristo se encontraria para poder vê-lo. É interessante porque a pergunta é bem, a declaração do texto é bem interessante, não é? Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. É muito interessante a postura deles. Eles chegam para os discípulos de Cristo. Eles chegam para os discípulos de Cristo, dizendo: Senhor. E aqui eles se colocam exatamente como súditos, não é? Aqueles que, como a mulher cananeia, que diz: eu como das migalhas que caem da mesa, como um cachorro, assim eu sou. E esses se chegam diante de Cristo, olhando para o povo, para os judeus, e diz: ora, Senhor, queremos ver Jesus, queremos vê-lo, nós queremos vê-lo. Que disposição impressionante. Por que João ele descreve esse evento aqui? Percebe que João, irmãos, ele não tem intenção apenas de mostrar que Jesus veio salvar os judeus, mas ele veio salvar a sua igreja espalhada em toda a terra. Essa é a lógica de João. Tanto é que logo no capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele diz assim: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, que é a sementeira de onde nós buscamos todo o desenvolvimento da teologia do Evangelho de João. Ali, no capítulo 1, já está exposto: os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele diz: a saber, os que creem no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Acontece que eles chegam a Filipe e pedem a Filipe: queremos ver Jesus. Qual a postura de Filipe? Diz o texto. Filipe foi dizê-lo a André. Então, ele não estava muito seguro do que deveria fazer, certamente. Então ele foi e comentou com André. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Interessante que a partir daqui não há mais um discurso com esses homens. É bem intrigante isso. Porque o que Cristo passa a falar é com base na declaração: os gregos querem te ver. Como é que Cristo vai justificar falar com eles e pregar para eles? Percebe que a partir daqui, a resposta que vai ser dada por Jesus, veja, verso 23, respondeu-lhes Jesus. Ora, ele responde aos gregos, aos discípulos, e a resposta dele não foi como a mulher cananeia, que ele disse: ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Agora, ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo perceba, e Cristo é glorificado, e isso é muito importante nós entendermos, irmãos, com a salvação da sua igreja espalhada pelo mundo. Cristo é glorificado na redenção do seu povo, nos povos, nas línguas, nas tribos, nas nações que se rendem ao Senhor. Ele é glorificado. Mas aqui ele está dizendo algo que antecede isso.
É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É interessante que na sequência do capítulo 12, irmãos, você pode ler comigo, não é? Logo na sequência, no verso 28, veja as palavras de Cristo. Por favor, ele diz assim, nós vamos trabalhar esse texto no outro momento, mas só entendendo um pouco o momento da citação de Cristo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que ele falou. Então explicou Jesus. Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Você percebe, quando eu for levantado. E é interessante que o ser levantado, irmãos, na linguagem joanina, ela tem um significado que não apenas diz respeito à crucificação, porque Cristo aqui ele é levantado na cruz, mas diz respeito à própria glorificação, quando ele sai da morte, quando ele levanta da morte. E percebe que aí ele diz, quando ele for levantado, ele vai atrair para si. Veja que linguagem interessante, né? Ele vai atrair para si. O Senhor diz, todos a mim, atrairei todos a mim mesmo. Quem são todos? Judeus e gentios. Todos virão a mim. Quando eu for levantado, eles virão a mim. Então, como parte desse argumento de Cristo, que ainda vai se desenvolver, e nós não vamos tratar dele agora, Jesus está dizendo então ali, no verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ora, ele responde isso no momento da pergunta, em que os discípulos chegam para ele dizendo, ora, os gregos querem te ver. Porque quando eu for levantado, eu vou atrair todos para mim. Se eles chegam a mim, é chegada a minha hora. Chegou o meu momento. Interessante que não poucas vezes antes dessa narrativa quiseram matar Jesus ou prendê-lo. E todas eles se saiu, e o texto dizia, e o texto afirma, porque ainda não era chegada, não era o momento, não chegou a hora dele. Agora é chegado o seu momento. Essa é a hora. Nós estamos aqui na última semana de Cristo. E são do capítulo 12 ao 21, entre morte e ressurreição. João gasta um tempo grande para falar dessa última etapa da vida de Cristo. Cristo está indo para a morte. E isso já tem um princípio claro. Ele veio para salvar os seus. Para salvar o seu povo. Isso nos ajuda a entender que João, não só no capítulo 1, como vimos, mas todos os que creem, não é como ele diz, serão chamados, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, mas a própria linguagem de João, quando ele vê Jesus Cristo, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe o caráter já que não está ligado apenas à nação de Israel. Ele diz, ele tira o pecado do mundo. E aqui ele vai reforçar isso nesse evento. Os gregos se aproximam dele. E ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esse momento, irmãos, em que Jesus Cristo descreve essas palavras, e o texto é muito claro, ele acrescenta uma informação bem interessante. Eu queria que você seguisse comigo num texto, por favor. Ele diz, perceba, parece não ter muita lógica, mas ela tem toda a lógica. Ele diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz
muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Perceba que Jesus Cristo acrescenta aqui um conceito muito interessante. Nos capítulos anteriores, quando Jesus Cristo estava preso, lembra? Quando chegaram aqueles homens para tentar prender Jesus Cristo. Então, um deles disse no Sinédrio, um morrerá por todos. E João disse, porque ele era membro do Sinédrio, ele naquele momento ele havia profetizado que Jesus morreria pelo seu povo. Agora, Jesus Cristo usa a seguinte imagem, e a descrição é clara. Ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A imagem aqui é clara. Jesus Cristo, ele vai agora, está caminhando para a cruz, e ele vai ser morto, não é? E na sua morte, ele vai dar vida a muitos. Veja, o grão de trigo é o seguinte, ele cai, é colocado na vala, sepultado, e porque ele foi morto, ele vai brotar e muita vida vai ser dada. A imagem é exatamente essa. Se ele não morrer, ele não pode viver. E se ele morrer, ele vai trazer muitos à vida. Ele veio para esse fim. Esse é o objetivo do ministério de Cristo, a cruz do Calvário. Ele veio para morrer. Não tem outro caminho, é esse o caminho. Esse Redentor, o que Deus providenciou, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para morrer e na sua morte ele traria vida. E aí ele diz, entende? Quando ele for levantado, ele atrairia muitos. Quando ele for morto, ele salvaria a muitos. Os seus eleitos, todos eles seriam atraídos a ele na sua morte, porque ele veio morrer pelo seu povo. Isso aponta exatamente para esse caráter da morte de Cristo. Ele morre pelos seus e a sua morte é vida para o seu povo. Se Cristo não morrer, não haveria salvação. Se Cristo não morresse, não haveria salvação. Se Cristo não tivesse sido sepultado, morto, ele não poderia nos redimir. A sua morte era parte da condenação que levaria à salvação a todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Esse fruto que está bem descrito no texto, irmãos, mostra que Deus, Jesus Cristo, é glorificado como Redentor. Chegou a hora de eu ser glorificado. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele vai redimir o seu povo. Ele vai libertar os gentios. Ele vai tirar das cadeias os que estão escravizados no pecado. Isso é exatamente o grande paradoxo do texto. Jesus chama, com a chamada eficaz, os gentios para a igreja de Deus. E o chamado dos gentios vai redundar em glória ao Filho do Homem. O que os judeus mais temiam, a salvação dos gentios, Jesus disse, eu vim para eles. E exatamente, não apenas para os judeus, mas para os gentios. E quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Mesmo sendo descrito que ele veio para os seus não receberam, mas os que receberam foram feitos filhos de Deus, não mostra um segundo plano, mas mostra exatamente o plano perfeito de Deus, redimir não uma nação geograficamente delimitada, ou um povo etnicamente delimitado, mas os que creem no seu nome em toda a terra. O tempo era aquele, não podia mudar. Se o grão de trigo não morrer, sendo lançado na terra, se ele não morrer, se ele não for sepultado, ele não poderá salvar. Aqui revela também, irmãos, a necessidade da humilhação de Cristo. Ele nunca poderia ser o cabeça
vivificador e a raiz e o cabeça da igreja, se ele não tivesse descido dos céus para a terra que ele amaldiçoou e ascendesse da terra para uma cruz, para uma árvore, para ser pendurado nessa cruz, ele não poderia, se ele não fizesse exatamente esse caminho, ele não seria o Espírito vivificador, o cabeça da igreja, se ele não descesse dos céus e na terra, se ele não fosse levantado sobre o madeiro, ele não teria realizado a nossa redenção. Ele derrama sua alma na morte, ele entrega a sua vida para colher a salvação dos seus, aquele que o Pai lhe entregou antes da fundação do mundo. Interessante, ele é sem dúvida alguma a semente que foi sepultada, é o sangue que foi derramado, a morte que foi realizada, para que nela tivéssemos vida e verdadeira vida. Não tenha dúvida que a humilhação de Cristo ilustra muito bem aqui aquilo que é descrito pelas próprias palavras dele. Se o grão não cair, se o grão que cai na terra não for sepultado, não morrer, ele não pode dar vida. Que coisa impressionante, irmãos. Ele é Deus cheio de glória. E ele se tornou homem para poder morrer. Porque essa imagem é muito interessante. Se eu não morrer, se o grão não morrer, daí você entende João capítulo 1. Ele é Deus. Ele estava com Deus. Ele fez todas as coisas. Mas João diz, o Verbo se fez carne. Isto é, Deus se tornou mortal. Deus se tornou aquele que é capaz de ser enterrado. Deus se tornou enterrável, se eu posso usar esse termo. Ele se tornou mortal, para que ele pudesse dar vida. Ele então, o que criador do universo, se torna homem, para que morrendo, ele possa trazer vida. Ele se submete às leis da mortalidade. Ele se coloca como um grão. Aquele Deus que criou a terra e fez a terra brotar grãos e sementes. Ele se coloca como um grão. Ele foi sepultado. Mas quando a semente brota, ela floresce, ela cresce. Assim a morte de Cristo, ela junta para si mesmo milhares e milhares e milhares daqueles que temem ao Senhor. E ele se torna a raiz. Daí a linguagem joanina lá na frente, aquele que não, o galho que não estiver em mim, não dará fruto. Aquele que não tiver em mim, porque ele é a semente que vai crescendo, e para que eu dê fruto e viva, eu preciso estar nele. E dessa forma, o Filho e o Pai são glorificados. A igreja, ela é manifestada na sua força, e tudo é completado por ele. E quando não houver mais tempo, irmãos, terminar o tempo, o capitão da nossa salvação, que trouxe muitos filhos para a glória, por meio da sua morte, se tornou perfeito por meio do sofrimento, será celebrado por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, com louvores pelos santos e pelos anjos, eternamente. Porque vivemos, porque ele morreu. A raiz da nossa salvação. Perceba que
O Senhor descreve no verso 25 agora, irmãos, que agora ele olha, ele diz, a semente vai cair e vai ser sepultada, e quando ela brotar, ela vai produzir vida. Isto é, quando Cristo for sepultado, ele vai morrer pelos nossos pecados. Quando ele ressuscitar, ele vai trazer o seu povo para perto de si. Mas agora ele mostra algo direto ao povo. Ele olha certamente para os discípulos e diz assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Você entende que o Cristo está dizendo, a semente que cair no chão, não morrer, não produzirá vida. Jesus disse, eu não amo a vida desse mundo, eu amo fazer a vontade do meu Pai. Como os cristãos e como os que ouvem essa palavra vão se manifestar e como eles vão viver? Sofrendo por Ele. Sofrendo por Ele. Aquele que ama a sua vida, mais do que ama a Cristo, vai perder a sua vida. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo e prefere o favor de Deus e o interesse em Cristo antes de qualquer coisa, esse terá a vida eterna. Esse é o desígnio de Deus. Nos arrancar desse mundo e nos mostrar a glória de um mundo que nós ainda não vimos. É por isso que ele não apenas diz assim, eu vou ser sepultado, ele diz, quando eu for sepultado, eu vou dar vida. E ele diz também, se você morrer para esse mundo, eu tenho uma glória superior para você. Se você morrer para cá, você vai viver para a eternidade. A implicação é direta. A implicação é direta. A consequência fatal de um amor desordenado pela vida. Quando nós amamos mais as coisas dessa vida do que o próprio Senhor, nós vamos perder a nossa vida. Muitos se apegam com essa vida até a morte e perdem a vida por amá-la demasiadamente. Como uma vida animal, vivem para satisfazer os seus prazeres, doentios sexualmente, droga. Esses vivem menos. Até mesmo por amar demasiadamente essa vida, esses vivem menos. São consumidos pelo próprio prazer dessa vida. Aqueles que amam a vida do corpo, os ornamentos e os deleites dessa vida, negam a Cristo. Completamente negam a Cristo. Eles perdem a vida. Eles perdem a perspectiva certa do mundo vindouro. Não tenha dúvida disso. É como Esaú, que com muita necessidade e com muita fome, tinha o direito à primogenitura. Ele disse, o direito à primogenitura é menor do que a satisfação da minha necessidade agora. É exatamente assim, os filhos de Esaú são exatamente assim. Eles olham para a vida assim, eles dizem, o que eu tenho em Cristo
O que ele veio me conceder é menor do que a satisfação dos meus prazeres agora. E é interessante, quando ele chega para o pai, tentando receber a bênção que agora era do irmão, que enganou o pai, disse: o meu irmão me enganou. O autor da carta aos Hebreus disse: em lágrimas ele buscou, mas não conseguiu. Ele trocou o bem mais precioso pelos prazeres, pela satisfação de um momento. Os que amam a sua vida vão perdê-la. Perceba que a recompensa que Deus dá ao seu povo está ligada a uma vida contente com o que Deus dá. Aqueles que odeiam a vida desse corpo, irmãos, preservam a vida da sua alma. Eles têm prazer na vida eterna. O que é requerido, então, diz o Senhor, respondendo à pergunta daqueles homens? Queremos ver a Jesus, e ele passa a dizer: é chegada a minha hora. A semente vai morrer, se ela morrer, ela vai dar vida. Agora, os que me conhecem também precisam não amar essa vida. Se vocês quiserem viver, vocês têm que odiar essa vida. Se vocês quiserem a vida eterna, vocês têm que odiar esse mundo e os seus prazeres. Interessante que o texto diz assim, preste atenção, irmãos, na parte B do verso 25. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Para a vida eterna. Esses aqui entenderam sem ver. Perceberam sem ser capaz de enxergar com seus próprios olhos, mas eles creram que as promessas que Deus nos tem dado são superiores à realidade visível e palpável desse mundo. Não tenha dúvida. A nossa vida nesse mundo inclui todos os prazeres do nosso estado presente, riquezas, honras, prazeres, possuir todas as coisas. Nós devemos odiar, irmãos, porque essas coisas não podem nos fazer feliz. Essas coisas não podem nos fazer feliz. Elas não foram feitas para isso. Veja o testemunho glorioso dos que rejeitaram esse mundo pelo Senhor. Veja que coisa impressionante. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 20, por favor. Atos, capítulo 20, verso 24. Diz o texto sagrado, Atos 20, verso 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ainda, no mesmo livro de Atos, capítulo 21 agora, por favor. Atos 21, versículo 13, por favor. Atos 21, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus.
Eles tiveram uma profecia dizendo: você vai morrer lá. Ele disse: não me angustie com isso. Eu estou pronto para morrer por causa de Cristo. Não considero a vida nesse mundo preciosa para mim. Veja em Apocalipse, irmãos, por favor. Capítulo 12. Verso 11 diz assim. Deixa eu ler verso 11 é suficiente. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ora, podemos multiplicar esses exemplos, mas apenas eu quero mostrar a vocês no livro da Carta aos Hebreus, por favor, capítulo 11, irmãos. Hebreus 11. Especificamente, vinte e três em diante. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele tinha os olhos fitos numa glória superior. O nosso problema, irmãos, estratégico, por que nós não mortificamos o pecado e por que nós amamos tanto esse mundo, não é porque nós não fizemos um bom curso teológico nessa área, e aqui eu não estou sendo irônico, eu estou falando exatamente o que eu penso. Sabe por que a razão? Porque ainda nós não percebemos o que Moisés percebeu. Ele olhava para o galardão. Ele olhava para aquilo que ele receberia do Senhor e o que ele recebe nessa vida. E ele disse: a glória de Deus é superior à glória desse mundo. Você sabe por quê, irmãos? Nós temos fracassado tanto na nossa luta contra o pecado nessa área, em muitas áreas. É porque nós não temos meditado na glória de Cristo. E o que nos está reservado. E então nós faremos como fez aquele homem que chegou numa terra e achou um tesouro. Ele voltou para sua casa, vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela terra onde estava o tesouro. Tudo o que ele tinha era inferior à glória do tesouro que estava naquele terreno. A glória do Senhor é mais importante do que
prazer transitório do pecado. O que Cristo tem te oferecido é inferior ao que o pecado tem te oferecido. Por quê? Temos amado tanto esse mundo? Por que temos tido tanto prazer nesse mundo? Esse mundo não nos promete nada. No final, nós vamos dizer como Eva falou para Deus: a serpente me enganou. Nós vamos dizer: eu fui enganado. Me disseram que era muito bom e que valia a pena. Mas Deus disse, e veja as palavras e as promessas do Senhor nesse texto: se isso não for suficiente para te arrancar do mundo, certamente nada poderá fazê-lo. Escute as palavras do Senhor. No texto de João, volte comigo, por favor. Evangelho de João, o último verso que nós lemos. Texto, capítulo 12, especificamente. Diz assim o texto sagrado: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Perceba, se alguém me serve, siga-me. E crie o caminho de Cristo. É esse. O caminho é esse. Antes da coroa de glória, a coroa de espinho. Antes da vida ressurreta, a morte. Antes da glória eterna, o sofrimento. Morrer para si mesmo. Siga a Cristo. Esse é o caminho. Aquele, veja as palavras: se alguém me serve, siga-me. E aí vem a promessa: e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se você me seguir, você vai morar comigo. Onde eu estarei, estarão aqueles que me seguem. Onde eu estiver, os meus servos estarão comigo. E ele ainda faz outra promessa. Acompanhe. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que promessa! Irmãos, que promessa! Qual a glória desse mundo é capaz de te dar riqueza como essa? Ou você prefere a honra dos homens à honra que o Pai pode te dar? Jesus se volta aos gregos e diz: é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser exaltado, vai ser levantado. Porque se o grão caindo na terra não morrer, ele não produzirá vida. E aí ele se volta para os discípulos e diz exatamente isso: quem ama a sua vida, quem não for sepultado comigo, quem não morrer comigo, não terá o fruto produzido pela ressurreição. As jovens, vocês, como jovens, têm as lutas dos jovens. E
são muitas as tentações que tentam arrancá-lo dos caminhos do Senhor. Que tentam seduzi-lo, que tentam comprá-lo. Mas esse mundo, meus filhos, prestem atenção nisso. Esse mundo, eles fazem promessas que são tão passageiras, mas que trarão tanto a destruição, se não por toda a eternidade. Olhe para Cristo. Medite na glória do Evangelho. Medite na glória de Cristo. Medite nas promessas do Senhor. E aquilo que nós aprendemos no período ali de carnaval, do acampamento. Aplique isso na sua vida. Veja aqui, nós temos uma promessa. Transforme isso em oração. Aqui eu tenho uma promessa. Transforme essa promessa em oração. E diga: Senhor, eu sei, Senhor, que existe glória maior em Ti do que nesse mundo. O meu coração deseja seguir o mundo. Desvenda os meus olhos, Senhor, porque o Senhor me prometeu que se eu Te seguir, eu vou viver contigo. E se eu morrer, eu vou viver para Ti. E a honra que o Senhor tem para mim não é a honra dessa terra, é a honra do Pai, que vai olhar para você e dizer: vinde, benditos, vinde, benditos, tomai posse da herança, do que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Se não, vocês ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Vocês vivem na iniquidade. Vocês não me conheceram. Eu não os conheço também. Se morrermos, viveremos. Se vivermos nessa terra, amando essa vida, morreremos eternamente. Deixa eu dizer, eu vou olhar para você que não conhece a Cristo nessa noite. E você anda à procura para satisfazer o teu coração nesse mundo. E busca, e o teu alvo é a glória dessa terra, é o poder dessa terra, é a força desse mundo. Que Deus desmonte diante dos seus olhos essa glória e desvende os seus olhos para ver a glória que Ele tem. E você corra para Ele hoje, porque o que Ele tem para te dar é a vida eterna. Arrepende dos teus pecados e corra para Cristo hoje. Quanto a nós, irmãos, que estamos já em Cristo, quando as tentações são acirradas e a nossa vista está turva, querendo apenas enxergar a glória dessa terra, nós temos uma promessa: siga a Cristo, caminhe com Ele, porque onde Ele estiver, você estará com Ele. Vale a pena continuar. Ainda não chegamos na terra prometida.
Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, desvenda os nossos olhos pelo amor do Teu nome, Senhor. Para que a glória do Senhor se revele diante dos nossos olhos. E percamos, ó Deus, prazer por essa vida. Mas o desejo do nosso coração seja simplesmente viver nessa vida para a glória do Teu nome. Ó Deus, como temos amado esse mundo. Como temos, ó Deus, misericórdia nós pedimos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque somos miseráveis pecadores. E sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Socorre o Teu povo, socorre a Tua igreja. Arranca os Teus filhos dessa miopia espiritual. Ajuda-os, Senhor, para a glória do Teu nome. E traga salvação no nosso meio. Dizendo a Deus, mostrando aos que não Te conhecem a glória do Evangelho. E eles corram para Cristo. E nele eles encontram plena redenção. Em Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.